Na aula de hoje, vocês acabaram de ter acesso à aula que fala sobre o VAR, não o VAR do futebol, mas o VAR do sistema financeiro, que graças a Deus esse funciona. Vocês também tiveram acesso a identificar o VPL e a TIR dos projetos, né? E depois, no final, a gente viu alguns conceitos relacionados à análise de crédito. Há 2 aulas atrás, eu não me lembro o nome de quem foi, mas alguém me perguntou, como é que funcionava a questão da política de crédito dos bancos, né? Vocês devem perceber que toda vez que a gente vai no banco, eventualmente a gente acaba descobrindo que a gente é ranqueado pelo banco, né? Então, eh, as pessoas que têm aí uma boa experiência de, de de processo ali do banco, né, um bom tomador de crédito, alguém que não tem histórico de inadimplência, acaba tendo um rating melhor, acaba tendo um rating AA, que chama, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu computador e vocês vão ter acesso ao material. Ficou aqui um pouco ruim, mas eu vou entrar aqui na janela, ó. E esse daqui é um relatório emitido pelo próprio Banco Central, onde ele orienta. Se ficar pequeno, aí eu vou compartilhar o link com vocês aqui no chat depois, mas ele orienta de que maneira os bancos eles classificam os clientes, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, quando existe atraso nas linhas de crédito, atraso de 15 a 30 dias, o cliente ele passa do risco A para o risco B, de 31 a 60, do risco B para o risco C, e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala de classificação de risco feito pelo banco para os clientes, eles seguem essa cartilha do Banco Central, que define aí o que que é A, o que que é B, o que que é C. E o impacto disso, eu falei na aula retrasada, mas basicamente é que na medida que você vai caindo no rating dos bancos, você vai passar a ter menos acesso a condições, a crédito, a taxas de juros menores. Então, para o cliente, a consequência é essa. E para o banco, a consequência é que aumenta o valor da provisão que o banco tem que fazer. Então, se você tem lá R$ 10.000 e aí você atrasa de 30 dias para 45, voltando aqui, 30 dias para 45, deixa eu olhar aqui, 30 dias para 45, de 30 para 31, você então é classificado no nível C de risco. E aí o nível C é 3% do valor da operação que ela é provisionada. Então, se você tem um empréstimo de 10 mil, o banco, quando você entra no nível C, ele é obrigado a pegar 3% destes 10 mil e provisionar, colocar esse valor numa conta chamada provisão para devedores duvidosos. O que, que significa isso, né? Isso é mais normal lá no curso de ciências contábeis, é mais fácil de entender. Mas de maneira bem simples, basicamente é falar que, olha, banco, o seu resultado, o seu lucro, você vai ter que diminuir, você vai perder um pouco do seu lucro e você vai pegar esse dinheiro que você consideraria lucro e deixar ele guardadinho numa conta, tipo uma poupança, que se chama provisão para devedores duvidosos, que caso os seus clientes não paguem a sua conta, você vai assumir esse prejuízo, e aí para você não ter um rombo aí no seu caixa, você vai pegar desse dinheiro que você já deixou reservado. E isso é muito ruim para o banco, né? Porque, querendo ou não, você acaba tirando isso do resultado do lucro do banco. Então, para eles, quanto mais pessoas não inadimplentes, quanto pessoas com rating melhor, melhor para o resultado do banco. Então, resumidamente, a questão do crédito é isso. Vocês viram lá também na aula, eu vou compartilhar novamente aqui a tela com vocês, e aí para vocês olharem aqui o slide, né? Vocês viram a questão dos 5 Cs do crédito, eu não vou entrar especificamente em cada um, porque eu gostaria de gastar um pouco mais tempo com o VAR, o VPL e a TIR. Então, vocês viram a questão dos 5 Cs do crédito, vocês também viram a questão da análise de crédito. Isso aqui é muito importante, muito legal, que vocês entendam que a análise de crédito ela é composta por esses 3 passos aqui: análise histórica, análise de tendências futuras e análise creditícia. Deixa eu remover aqui de novo. Então,
São 3 fases, a análise histórica, ele vai olhar o seu histórico, basicamente, obviamente, né? Aí ele vai olhar também a análise de tendências futuras, que é para entender se você tem uma renda legal, ok, que vai te possibilitar assumir dívida no futuro, e essas duas análises em conjunta vão determinar a sua capacidade creditícia, certo? Então, deixa eu abrir aqui o slide que fala sobre o VAR. Ficou alguma dúvida com relação ao que eu falei até agora, com relação a crédito? É muito conceitual, tá, pessoal? Crédito é muito conceitual, vocês não precisam se ater à regra, vocês não precisam decorar aquilo que está escrito na parte de crédito. Fiquem bem tranquilos com relação a isso. É mais para vocês entenderem o conceito de como funciona a parte de crédito, porque eventualmente aí no futuro vocês terão contato com esses termos relacionados a crédito, então é bom para que vocês se preparem, né? E com relação ao VAR, né? Vamos falar do VAR um pouco. O VAR é o Value at Risk, é um termo em inglês que é muito fácil de traduzir, valor em risco. E o VAR ele é um indicador legal que os fundos e os investidores utilizam para dizer o percentual que você tem aplicado em risco quando você aplica dentro daquele fundo, né? Então, eu até usei o exemplo ali, deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês. Eu até usei um exemplo prático aqui de VAR igual a 1% com 95% de confiança. O que isso significa? O que isso significa, né? O que significa VAR igual a 1% com 95% de confiança? Quem assistiu a aula gravada agora que foi disponibilizada já viu, mas eu vou falar novamente só para fixar o conceito, tá? Então, você coloca um dinheiro em determinado ativo, em determinado fundo, e aí você, quando vai ler o prospecto daquele fundo de investimento, vai estar uma frase bem pequenininha lá no rodapé do fundo, e aí nessa frase está escrito VAR igual a 1% com 95% de confiança. Isso significa que se você tiver uma perda nesse investimento, você vai ter uma perda de até 1%. E aí você pergunta, legal, então eu posso colocar meu dinheiro que eu vou ter uma perda de até 1%? Você me garante isso, professor André, que se eu colocar meu dinheiro lá, eu vou ter uma perda de até 1%? E aí eu vou te responder, eu te garanto com 95% de certeza. Então, é isso que significa, 1% com 95% de certeza. E aí, como que a gente identifica esse 1%? Como que eles fazem para identificar esse 95%? Esse 95% vem de um negócio lá da estatística, de análise gráfica, que se chama curva de Gauss. Se você tiver alguma dúvida e quiser se aprofundar, ir mais fundo nesse tema, é só você digitar no Google curva de Gauss, Gauss, e aí você vai identificar como é que Gauss identifica ali o nível de confiança, né? Você sabe que dois desvios, o número mais, a média mais ou menos dois desvio padrão dá 95, a média mais ou menos três desvio padrão dá 99. Eu vou compartilhar aqui agora com vocês na tela novamente para vocês olharem o gráfico. Ó. Essa aqui é a curva de Gauss. Então, ele diz que você precisa, quando é menos um ou mais um desvio padrão, você tem um nível de certeza, de confiança de 68%. No nosso exemplo ali, que eu falei que o VAR é 1% de risco, de perda, com 95% de confiança, eu estou falando deste nível aqui, ó, menos 2 desvio padrão, mais 2 desvio padrão, que te dá 95% de confiança. Menos 3 desvio padrão com mais 3 desvio padrão dá 99%. Mas se você ainda não está entendendo o que é isso, menos 3 mais 3 desvio padrão, eu vou tentar explicar para você de maneira bem resumida, bem simples também, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela. Funciona mais ou menos assim. Vou tentar resumir, e aí se ficar alguma dúvida, vocês vão me perguntando aqui, tá? E aí eu já vou tentando responder tudo aqui já na live.
Você pega o seu prospecto, você pega o rendimento histórico do seu fundo, e aí você identifica, analisando a base histórica, que ela tem uma rentabilidade média mensal ali de 3%. Exemplo, tá? Porque é difícil ter uma rentabilidade de 3% todo mês. Então, para uma média, você precisa aí ter uma média aí de mais e menos, mas que feche em 3%. E aí, você pega a sua média de 3% e aí você identifica o desvio padrão. Vocês viram na aula passada que o desvio padrão, ele mede as oscilações, né? Então, para fechar em 3%, não é porque todo mês foi 3%, ela veio oscilando para mais, para menos, para mais, para menos, para mais, para menos. Esse para mais, para menos, essa oscilação, a gente analisou e calculou a variância, calculou o desvio padrão, e a gente identificou que a média é de 3%, a média de rentabilidade é de 3%, mas o desvio padrão é de 2%. Ok? Então, a média é 3% e desvio padrão 2%. E aí, você viu ali na curva de Gauss, que ele fala que para você ter um nível de confiança de 95%, você precisa entender que funciona mais ou menos assim. Então, a gente tem 3% de média de rentabilidade. Desvio padrão, mais ou menos duas vezes o desvio padrão. Então, o desvio padrão era de 2%. Então, você pega a média, que é 3, mais duas vezes 2, para ter 95% de confiança. 2 vezes 2 é 4. Então, é 3, que é a média da rentabilidade, mais 4. 3 mais 4 igual a 7. E aí você pega o menos também, você faz o outro lado. Você pega 3, que é a média da sua rentabilidade, menos duas vezes o desvio padrão. 2 vezes 2, 4. Então é 3 menos 4 menos 1. Ou seja, a, a gente pode afirmar com 95% de certeza que, embora a sua rentabilidade seja, a rentabilidade média seja de 3%, esse fundo, esse investimento, esse ativo, ele pode variar de 7% até menos 1%. E a gente pode dizer isso com 95% de confiança por causa da curva de Gauss. E é aí que a gente chega no VAR. Então, quando a gente faz a análise do prospecto, você vai ver escrito lá, VAR igual a 1% com 95% de confiança. Ou seja, eu posso perder até 1% com 95% de confiança. É isso que significa o VAR. Então, eu acho que agora fica um pouco mais claro para vocês entenderem, né? Quando vocês olharem no prospecto de um fundo de investimento, vocês vão ver lá 2% com 90% de confiança. Resumidamente, beleza, eu posso perder 2% do que eu estou investindo e eu posso perder até 2% do que eu estou investindo e eu tenho 95% de confiança disso. Mas aí vocês me perguntam, tá, André, 95% de confiança, eu tenho 1% de perda com 95% de confiança, e os outros 5%? Aí é que o bicho pega. Então, nesse caso aí de risco sistêmico, eu falei na aula passada sobre risco não sistêmico e risco sistêmico, né? Risco não sistêmico é aquele risco que a gente consegue mitigar fazendo diversificação da carteira. O risco não sistêmico é aquele risco que pega todo mundo e não tem que fazer. O risco não sistêmico, o risco sistêmico, desculpa, o risco sistêmico é, por exemplo, a pandemia, que é um risco que afetou todo o sistema financeiro e econômico de 99% das empresas do mundo, né? Então, esse 5% que está fora dos 95% de confiança do VAR é para estes casos, é para os casos que extrapolam ali a nossa garantia, é para os casos em que há problema, que foge muito do controle dos gestores, enfim. Então, este 5%, quando você tem uma queda muito grande, você joga ali na conta destes 5%. E aí, o gestor dos fundos, eles têm alguns mecanismos que eles utilizam, né? Então, só recapitulando um pouquinho para vocês fixarem, tá? Para você identificar o VAR, você precisa da rentabilidade média, desvio padrão, mais ou menos e tudo mais, né? Então, você precisa da rentabilidade média. E aí, existem alguns outros mecanismos que é interessante, que não está na aula e não está no livro, mas que se vocês procurarem aí no Google, vocês vão encontrar, quando vocês pesquisarem sobre Value at Risk. Vocês vão encontrar termos
falando sobre, por exemplo, backtesting. Backtesting, back de voltar e testing de testar. Significa, então, testar a volta, ou testar o passado. O que que isso significa, backtesting? Quando você pega ali o prospecto de um fundo, você vê os ativos que estão dentro dele. Ah, então dentro desse fundo a gente tem ação, a gente tem títulos imobiliários, a gente tem títulos públicos, a gente tem uma série de produtos ali. E aí, com essa série de produtos que estão dentro desse fundo, a gente encontra a nossa média de rentabilidade dos últimos períodos, né? Aí você imagina, quando o gestor do fundo fala assim, olha, eu acho que está na hora de tirar essa ação do nosso fundo e colocar um outro ativo. Quando você coloca outro ativo dentro desse fundo, que é um pacote de investimento, quando você coloca outro fundo, você precisa analisar a base histórica dele para saber quanto que ele rendeu, porque daí vai afetar a sua média de rentabilidade. E se afetar a sua média de rentabilidade, vai afetar aquela continha que a gente encontrou para achar o VAR. Então, se a gente coloca um ativo dentro do nosso fundo de investimento que afeta o VAR, é, a gente precisa a gente precisa fazer duas coisas. Ou a gente avisa todo mundo que tem dinheiro no fundo, para eles entenderem, ó, você estava num fundo que tinha 1% de VAR com 95% de confiança, e agora você está num fundo que tem 2% de VAR com 90% de confiança. E aí o pessoal tem que aceitar. Ou você tem que compor a sua carteira de um jeito que não vai interferir no percentual do VAR, porque senão você vai ter problema com os seus investidores. Então, o backtesting é isso, é você pegar o ativo que compõe o fundo, testar o passado dele, considerando a base histórica de rentabilidade, para dizer se o VAR continua dentro do que estava constando no prospecto. Então, gravem isso, não precisa memorizar, mas sempre que vocês ouvirem falar de VAR, vocês vão ouvir falar de backtesting. E aí vocês também vão ouvir falar de stop loss. Stop loss é um mecanismo, uma ferramenta que os gestores de renda variável utilizam para bloquear os prejuízos. Então, você tem lá uma ação na sua carteira e de repente começa a ter uma queda vertiginosa e aí você coloca um stop loss, que significa basicamente dizer assim, olha, se o preço dessa ação cair tanto, cair até tal preço, eu quero vender, eu quero me desfazer automaticamente, isso parametrizado no sistema, né? Eu quero me desfazer automaticamente porque eu não quero correr o risco de perder tudo. Então, os gestores dos fundos, eles parametrizam um negócio chamado stop loss, que é para garantir que não tenha mais perda. E existe um outro negocinho também muito legal na análise do VAR, que é o stress testing, que é o teste de estresse, basicamente isso, que é a análise daqueles 5%. Então, a gente falou, né, 1% de prejuízo com 95% de certeza. E aquele 5% de não certeza, que pode dar mais do que 1% de prejuízo. Estes cenários de crise, de pandemia, de desemprego, de inflação, que os analistas vão utilizar e eles vão entender de que maneira aquele fundo se comporta. Então, é um outro mecanismo que os gestores utilizam para poder identificar o VAR. Ok? Alguma dúvida sobre o VAR? Muito diferente do VAR do futebol, que prejudica muito os times, mais do que ajuda, por isso eu acho que não está funcionando, mas isso é uma polêmica, não vamos entrar nos detalhes aqui. Bom, gente, dito isso, eu vou falar um pouco sobre VPL e TIR, tá? Eu vou falar um pouco resumidamente também, por causa do tempo. Mas eu gostaria muito de pedir que vocês acessem a aula que eu gravei, porque lá eu falei mais detalhado. Então, se vocês puderem, acessem lá. E aí, se vocês tiverem dúvida também, fiquem à vontade para me perguntar. Eu vou compartilhar novamente a tela aqui com vocês. Se ficar muito, muito pequeno e vocês não conseguirem enxergar, vocês me avisem, tá? Comentem aí que eu vou tentando parametrizar aqui, ó. Aqui eu escrevi aqui para não esquecer de falar, né? Então a gente falou do VAR, do backtesting, do stop loss e do stress test. Aí eu mostrei para vocês a curva de Gauss e aqui o VPL, valor presente líquido. VPL é o seguinte, quando a gente pensa assim, eu vou investir em determinado maquinário, né? Eu tenho uma indústria e eu preciso investir em determinado maquinário.
E aí eu quero saber se vale a pena ou não, se compensa ou não investir em determinado maquinário, e aí a conta é o seguinte, né? Quanto que custou para comprar um maquinário e quanto que aquele maquinário vai me dar de retorno. Mas imagina só, vamos pegar esse exemplo aqui mesmo, que custou R$ 10.000, né? Então a gente pega a setinha para baixo, simulando um fluxo de caixa aqui, um maquinário custou R$ 10.000, e aí no primeiro ano, esse maquinário me deu um lucro de R$ 1.000. No segundo ano, ele me deu um lucro de 2.000. Vamos fingir que durante todos estes 5 anos a gente não teve que reinvestir em nada, a gente não teve que fazer nenhuma manutenção. Então vamos fingir que não teve nenhuma saída, né? Vamos fingir que só teve Vamos fingir que só teve entrada. O Maicon falou aí que esse VAR não dá para ser manipulado. Exatamente, não dá. Então vamos fingir que aqui no VPL não tem nenhuma saída, só entrada de dinheiro depois que eu investi os 10.000, né? Então no primeiro ano eu tive um lucro de R$ 1.000, no segundo ano uma receita de 2.000, no terceiro ano 3.000, no quarto ano e assim sucessivamente. Aí a conta burra que a gente faz é o seguinte: se eu investir R$ 10.000 e se eu somar todo o retorno que essa máquina me deu, olha, no olho aqui, batendo o olho, eu acredito que eu tive lucro, então eu acho que foi vantajoso. E a resposta, se isso está certo ou não, é não, né? A gente não pode, nada é tão fácil quanto parece. A gente não pode simplesmente pegar a soma dos retornos e achar que compensa, porque a soma dos retornos é maior do que o valor investido. Por que que não? Porque existe um fator chamado tempo. E aí isso aí a gente já aprende já no ensino médio, no ensino fundamental, que o dinheiro de hoje não vale igual o dinheiro de amanhã. Então, se eu gastei 10.000 e essa máquina daqui 5 anos me retornou 5.000, esses 5.000 eu estou contando como se fosse o dinheiro de hoje. Para isso, eu tenho que trazer esses 5.000 para o valor presente, para o valor de hoje. E aí, para trazer esses 5.000 para o valor de hoje, eu uso a TMA, que é a taxa mínima de atratividade. Taxa mínima de atratividade. O que que significa esse negócio de taxa mínima de atratividade? Vamos pensar assim, né? Você tem o dinheiro aí aplicado na sua poupança, aplicado. Deixa eu voltar aqui para a tela rapidinho para ver se alguém não está perguntando. Já eu adiciono. Taxa mínima de atratividade. Você tem o dinheiro aplicado ali na sua poupança, aplicado em um investimento, e aí você tem uma rentabilidade ali de poupança pouquinho, né? Poupança é 6%. E aí você quer investir em alguma coisa. Você vai investir em algo para ter retorno financeiro que rende menos do que a poupança? Não tem necessidade, porque é perder dinheiro. Então, para você, pessoa física, a taxa mínima de atratividade é a taxa básica de juros ou a taxa da poupança, porque não compensa você investir em nada que renda menos do que a taxa da poupança. Para que fazer isso, né? Vai correr risco à toa para quê? Então, partindo deste princípio, você considera que só vou investir em algo que tenha a taxa mínima que seja superior à taxa mínima de atratividade, ou que me dê lucro mais do que o que eu investi, considerando a taxa mínima de atratividade. E as empresas, elas têm esse mesmo princípio, elas consideram, elas possuem a sua taxa mínima de atratividade. Então, diferentemente de nós, né, meros mortais, pessoas físicas que não têm muito poder, as empresas elas trabalham com grandes bancos, então elas pegam o caixa dela lá que está disponível e colocam em investimento que rende bastante. Ou ela também tem uma expertise e ela sabe dizer, olha, eu tenho um determinado investimento ali que me rende no mínimo 10% ao ano. Então, por que que uma empresa vai pegar dinheiro dela para investir em algo que rende menos de 10%? Não faz sentido, a empresa não vai querer fazer. Ela só vai fazer isso em um investimento, em um empreendimento, em uma construção de uma nova fábrica, de uma nova filial, de sei lá o quê, se for para render mais do que a taxa mínima de atratividade. Entenderam o conceito de taxa mínima de atratividade? Então vamos voltar lá para o nosso Word.
Deixa eu voltar aqui. Então, como que funciona para você identificar se o valor que você investiu se aquele investimento ele é ok, né? Se você investir numa máquina de 10 mil e aí você faz uma previsão de 5 anos de fluxo de caixa de recebimento, como você descobre se esse investimento de 10 mil foi vantajoso? Você pega e lança VPL igual menos 10 mil mais, aí você só vai somando, tá? Sempre mais. Menos 10 mil mais R$ 1.000, que é o primeiro recebimento do primeiro ano, dividido entre parênteses por 1 mais 0,10. O que é esse 1? É o 1 do primeiro ano. Não, desculpa. 1 é um valor fixo, é um valor da fórmula, desculpa. 1 é o valor fixo. O que é o 0,10? 0,10 é o 10% da taxa mínima de atratividade. Nesse caso aqui, ele não colocou aqui no enunciado, eu falo mas 10% é a taxa mínima de atratividade. E aqui, ó, vocês estão vendo que está em branco, né? Aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4, aqui tem 5. Esse númerozinho refere-se ao período, tá? Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, é basicamente R$ 1.000 dividido por 1 mais 0,10 elevado a 1. E aí depois mais 2.000 dividido, e assim sucessivamente, tá, pessoal? Não vou falar todas as continhas aqui. Depois disso, você vai somando, né? Você encontrou o resultado dessa conta, encontrou o resultado dessa conta, encontrou dessa e dessa, você soma todas elas, e aí a conta é menos 10 mil mais o resultado dessa conta toda aqui. Eu não fiz a conta na mão, então eu não sei te dizer, mas eu acredito que sim, que esse investimento de R$ 10.000 valeu a pena, mas para você saber, é só fazer essa conta. Mas aí, vamos voltar aqui para a tela da aula, rapidinho. Tá, achei que o VPL meu é maior do que zero. A conta é assim, ó, se o VPL for menor que zero, o negócio não compensa. Então, você já exclui de cara, já exclui de largada. Agora, se o VPL for positivo, a gente vai para a fase 2, como se fosse uma provinha, que são duas fases e a fase 2 a fase 1 você passou. VPL é positivo? Ótimo, então vamos para a fase 2, que é achar a TIR, é a taxa interna de retorno, que é a taxa mínima que você aceita investir naquele negócio. Mas espera lá, como assim taxa mínima? Você acabou de falar de TMA, né? Taxa mínima de atratividade. A taxa mínima de atratividade já não o negócio. Daí você fala assim, não, a taxa mínima de atratividade é uma taxa que você já sabe que é o valor que você ganha se você aplicar naquele empreendimento. Você quer, obviamente, uma rentabilidade maior do que a taxa mínima de atratividade. Mas a TIR, ela é a TIR do projeto. Então, ela é a TIR daquele empreendimento. Ela é a TIR do negócio que você está investindo. Enquanto a taxa mínima de atratividade é a taxa mínima que você tem em outro lugar que já te paga aquele percentual. Vamos lá. Vou tentar resumir porque o tempo está acabando. Achamos a VPL é positiva, vamos achar a TIR. Como é que funciona para achar a TIR? Vamos voltar aqui na aula de novo, no meu Wordzinho aqui. Como é que a gente vai fazer para achar a TIR aqui no caso? O que a gente vai fazer é pegar esse valor, essa contona toda aqui, ó, a gente acha o VPL. Agora, para achar a TIR, a gente faz o seguinte, tira o VPL daqui, coloca um zero no lugar dele, simples assim, coloca um zero no lugar do VPL, e aí, ao invés de você colocar a TMA aqui embaixo, a taxa mínima de atratividade, você coloca um X. X, X, X. E aí, você precisa achar o X. E aí, você vai fazer essa conta aqui, achando o X. Quando você achar o X, você achou a sua TIR. E aí, você tem a taxa interna de retorno daquele projeto. Você percebe que se eu colocar x aqui, eu vou ter que pegar 1.000 dividido por 1 mais x, depois x ao quadrado, x ao cubo, enfim, assim por diante. Então, é uma continha complexa de fazer na mão, até no Excel é um pouco difícil. Por isso que a HP facilita muito a nossa vida nessa hora. E aí a gente tem uma fórmula para fazer na HP. Então, aqui, ó, se você está com a sua HP por perto, aproveite esse momento. Isso aqui está no slide da aula gravada. Se você quiser depois acessar lá, fique à vontade. Mas eu vou acompanhar aqui vocês para vocês entenderem como funciona, tá?
A gente primeiro vamos fazer o VPL na HP rapidinho. Então, vamos pensar aí em um investimento que custa 12 mil, e aí você tem um retorno fixo de 3 mil reais por 5 anos. Então, durante os próximos 5 anos, você vai ter um retorno de 3 mil reais. E aí, o enunciado diz que a taxa mínima de atratividade é de 4% ao ano, baixíssimo, né? 4% ao ano. E aí, como é que funciona para eu achar o VPL desse empreendimento aqui? Você pega a sua HP, digita 12.000 CHSG CFO. Deixa eu ver se eu tenho a HP aberta aqui, ó. Vamos lá. 12.000. Opa, errei. 12.000 CHSG CFO. Está embaixo do PV. Ó. Quando você aperta o G, você tem que ler o que está em azul na sua calculadora, tá? Então tá CFO. Pronto. Vamos voltar lá para o slide. 3.000 GCFJ. Então vamos voltar lá na HP. 3.000 GCFJ. Está aqui embaixo do PMT. Vamos voltar lá para o slide. 5GNJ. Vamos voltar lá para HP. 5GNJ. Está aqui embaixo do FV. Certo? 5G, 4I, que é a taxa mínima de atratividade. Vamos lá na HP. 4I. Aí não aperto o G, vai direto no I. E aí, por último, ao final, as teclas F e NPV. Então, vamos voltar lá na HP. F e NPV. Aí você tem que olhar os números em laranja aqui, ó, em cima do PV, NPV. Pronto. 1.355,47. Achamos o VPL. VPL é mais do que zero, é positivo. Passamos da fase 1. E aí agora a gente vai achar a TIR, tá? Aí a TIR a gente tem um outro enunciado. Esquece essa conta que a gente fez e vamos achar um outro enunciado aqui agora. Vamos pensar que... só voltando ali rapidinho, pessoal, antes de terminar, esse 5GNJ é porque são 5 anos consecutivos recebendo o mesmo valor. Então, para não digitar 3.000 GCFJ, 3.000 GCFJ, 3.000 5 vezes, supondo que, vamos pensar que fosse 15, você não precisa ficar 15 vezes digitando o mesmo valor. Só vai precisar fazer isso se o 3.000 mudar, né? Se no primeiro ano ganhar 1.000, no segundo ano ganhar 2.000. Então, para evitar de você ficar digitando várias vezes, você digita 3.000 GCFJ e depois 5GNJ. E a TIR, pessoal, ela é um pouquinho diferente, né? No começo ela é igual, mas no final você aperta um outro botão. Deixa eu voltar aqui na HP. Deixa eu zerar, aperto aqui para limpar o F. Ele limpa tudo. E aí vamos voltar aqui para o enunciado. Então, eu tenho um investimento que custou 50 mil e eu espero receber um fluxo de caixa de 25 mil no primeiro ano, 20 no segundo e 15 no terceiro. Qual que é a TIR deste investimento? A TIR deste investimento, ela é 50 mil, vamos lá, vamos seguir aqui o que está aqui no nosso slide, 50 mil CHSG CFO. Vamos voltar aqui, 50 mil CHSG CFO. Cadê aqui, onde que está? Deixa eu voltar lá para ler. CFO, CHSG, CFO. Deixa eu ver aqui, embaixo do PV, tô cego. Clicou aqui, depois vamos lá, 25 mil GCFJ. Isso mesmo, 25 mil GCFJ. Depois 20 mil GCFJ. 20 mil, 1, 2, 3, GCFJ. Depois 15.000 GCFJ, meu Deus, não acaba nunca. 15.000 GCFJ. Depois F e IRR. Já vamos apertar o F e aí IRR está aqui em cima do FV. Achamos que a TIR é de 10,65%. Se a TIR for maior do que a taxa mínima de retorno, então o projeto é viável. Aí a gente volta aqui para a nossa aula. Deixa eu remover aqui a tela. E aí a gente descobre, então, que duas coisas. Primeiro, o VPL precisa ser positivo. Segundo, a TIR precisa ser maior do que a TMA. E pronto.
Se esses dois acontecerem, o projeto é viável, se não, não é viável. Qual que é o problema do VPL e da TIR, né? Principalmente do VPL, a gente precisa fazer projeções muito precisas, né? Então, como a gente considera fluxos de caixa futuro, eu comprei um maquinário, no primeiro ano ela vai me dar um retorno de 10 mil, no segundo de 20, no terceiro de 30. Mas pera lá, será que vai dar de 10, de 20, de 30 mesmo? Será que vai ser esse valor mesmo? Então, você precisa fazer um cálculo com muita precisão para identificar os retornos futuros. Porque se o seu retorno não for esse, toda essa conta que você fez aí vai estar furada e aí você vai acabar tendo problema. Pessoal, é isso. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.